Pois bem, meus irmãos, a palavra que trago hoje para os irmãos é sobre o término do Sermão do Monte, ali em Mateus capítulo 7. Inclusive foi a lição dada nesse último trimestre e findando com esse maravilhoso texto já conhecido por muitos, em Mateus capítulo 7, versículo de 24 até o 27. Diz a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua ruína. Pois bem, meus irmãos, lá no versículo 21 desse mesmo capítulo de Mateus 7, diz a palavra de Jesus: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Então vejam bem, meus irmãos, nem todo aquele que diz, mas sim aquele que faz a vontade. E esse texto dado por Jesus Cristo ao final do Sermão do Monte, sob a justiça e a ótica de Jesus Cristo, tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que ele falou a quem estava presente, não só aos seus discípulos, ele fala: não adianta a gente apenas conhecer a palavra de Deus, não adianta a gente saber de tudo, ter lido a Bíblia várias vezes, se a gente não praticar essa palavra. Então, aquele que ouve e pratica, esse sim edificou a sua casa sobre a rocha. Porém, aquele que ouve e não põe em prática e não pratica, o que vai acontecer com ele? Virão as dificuldades, virão todo o mal que há nesse mundo, né? Tenho visto, até mesmo no nosso meio cristão, aqueles que realmente estão aqui na igreja, quando passam por algumas dificuldades, alguns ainda conseguem suportar as dificuldades, que é justamente o que diz o texto bíblico, mas a gente sabe que muitos que apenas ouvem, vêm aqui para a igreja, né? Contemplam, estão aqui assiduamente em todos os cultos, mas se não pôr isso em prática, vão acontecer as dificuldades. Deus, ele não nos prometeu dias sem dores, ou que não teríamos problemas nesta vida. Não. Jesus Cristo, ele foi bem claro em João 16, versículo 33. Ele diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vejam bem, meus irmãos, a palavra de Deus fala que nós vamos passar por dificuldades, nós passamos por dificuldades. A diferença está naquele que tem a palavra do Senhor e pratica a palavra do Senhor. Porque toda vez que a gente pratica a palavra de Deus, nós estamos sob o cuidado dele. No entanto, se nós apenas formos ouvintes da palavra e a gente não praticar, Deus não tem compromisso conosco. No Salmo 23, que muitos conhecem, né? Ele fala muito bem disso: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Né? Esse no Salmo 91 e o Salmo 23, ele também fala muito sobre a vereda do justo, né? Sobre o caminho que o Senhor ele tem para nós. Isso realmente é dádiva de Deus, isso realmente são coisas que ele deixa ao nosso dispor, né? O refrigério da alma, vamos passar pelo vale da sombra da morte, nós temos todas essas bênçãos
que Ele nos dá quando Ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. O Senhor é realmente o nosso pastor. Ele realmente cuida de nós. Mas para isso nós precisamos praticar a palavra de Deus. Nós precisamos estar realmente firmes na palavra dele. Em Isaías 41:10 ele fala: não temas, não tenha medo, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Ele complementa: eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça. A justiça de Deus não é como a justiça do homem. A justiça de Deus é fiel e ele vai se cumprir no tempo certo. Os irmãos podem até estar passando por alguma dificuldade, né? Mas creia porque Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, ele é sábio, ele é soberano e os caminhos deles não são os nossos caminhos. Lá em Gênesis capítulo 37, versículo 5, Deus deu um sonho para José do Egito, que ele governaria sobre os seus. Vejam bem, esse jovem até pode ter sido um pouco imprudente em relatar com tanta veemência sobre o sonho dele, que todos, inclusive o pai e a mãe dele, iria se dobrar diante dele. Isso acabou levantando inveja, contenda no meio familiar. E nós sabemos as dificuldades que ele passou. Os irmãos a princípio queriam até matá-lo, mas um deles falou: não, nós não podemos derramar um sangue dos nossos. Ele acabou sendo vendido como escravo. Como escravo, ele foi para a casa de Potifar, né? E vejam bem que mesmo ele sendo escravo, ele não deixou de cumprir a palavra de Deus. Ele foi trabalhador, ele não esmoreceu, né? Nós temos visto nos nossos dias que não só os adultos mais jovens que passam por alguma dificuldade, passam por alguns problemas, eles têm se entregue às drogas, muitos até mesmo tentado o suicídio. E por que isso? Porque mesmo aqueles que escutam a palavra de Deus, mas não põem em prática, o que vai acontecer? Justamente isso que Jesus Cristo está falando, que vem o vento, vem a tempestade, vem a chuva e bate contra esta casa. E se nós estivermos realmente alicerçados, fazendo a vontade de Deus, essa casa não vai cair. Por quê? Porque o nosso foco é Jesus Cristo. Nós temos essa promessa de Deus para que no mundo nós vamos ter aflição realmente, nós vamos passar por dificuldade, mas a gente sabe que Jesus venceu o mundo e nós venceremos junto com ele, não por nossa força, não por nossa vontade, não pelos nossos méritos, mas sim pelo sangue remido de Jesus que nos lavou de todo pecado e por ele ter pago o preço lá na cruz do Calvário. Ele venceu, ele tomou da morte a chave do inferno, ele é dono de tudo, todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra, e nós somos co-herdeiros em Jesus Cristo. José do Egito, ele, depois de ter passado pela casa de Potifar, ter sido injustamente acusado pela mulher dele, ainda foi para a prisão, passou ali vários anos nessa prisão e da mesma forma que ele não esmoreceu, ele manteve a prática da palavra, aquele pouco que ele aprendeu na casa do seu pai, escutando a palavra de Deus, escutando os ensinamentos, ele pôs em prática, porque no momento em que a mulher de Potifar foi tentar contra ele para que ele se deitasse com ela, ele falou que ele não poderia fazer tamanho pecado contra Deus e contra o seu Senhor. Veja bem, ele não só conhecia a palavra, mas ele também estava praticando ela. Ele sabia do problema que ele estaria se ele fizesse essa vontade que a mulher de Potifar queria com ele. Por esse motivo, ele mais uma vez ele foi injustiçado, né? Como diz, as dificuldades, sofrimento, perseguições, inveja ocorreram na vida de José. Mas ele
aprendeu, né, ele escutou a palavra e pôs em prática. Na prisão, ele também ele teve o sofrimento dele, né? Da mesma forma, mesmo estando assim, tipo, no fundo do poço, ele não esmoreceu, ele continuou trabalhando, inclusive na carceragem, o próprio carcereiro ele pôs ele sobre tudo, né, para governar, porque ele sabia que Deus estava com ele. E no momento certo, no tempo certo de Deus, Deus o exaltou. E não foi à toa que ele mesmo disse aos irmãos: Olha, não foi vocês que me mandaram para cá, foi Deus que me mandou na frente. Porque Deus já sabia de todas as coisas. Muitas vezes a gente passa por dificuldades, né, por sofrimentos, e a gente pergunta para Deus: Ô Senhor, por que isso? Por quê? A gente está sempre buscando uma resposta, encostando Deus na parede, quando nós deveríamos perguntar: Senhor, para que o Senhor quer isso? Me dê um entendimento, Senhor, disso que eu estou passando. Essas dificuldades, como diz na palavra do Senhor, que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, isso aí nós vimos na vida de José do Egito, porque o tempo que ele passou na casa de Potifar foi um local de fartura, e o tempo que ele passou na prisão foi um local justamente que ele passou necessidades, e justamente Deus permitiu que ele passasse isso para que quando ele chegasse a ser governador, para que ele governasse o Egito no tempo próspero, que era dos 7 anos das vacas gordas, e depois no tempo de escassez, que era justamente os 7 anos das vacas magras. Com isso, ele aprendeu a governar, Deus pôs ele nessa situação justamente para ele aprender. E Jesus Cristo, ao final do Sermão do Monte, ele apresentando essa, digamos assim, essa parábola, né, do homem que edificou a sua casa sobre a rocha, aquele que edificou a sua casa sobre a areia, é justamente também sobre isso, sobre tudo que ele ensinou no Sermão do Monte. Por 6 vezes ele falou: foi dito aos vossos pais, não matarás, eu, porém, vos digo. Ele falou isso durante 6 vezes, não só quanto ao matar, mas quanto ao perdoar, quanto ao não fazer juramentos, né? Entre outros. A justiça do reino não é um amontoado de regras que serve para debates, trata-se de postura e atitudes que precisam ser vivenciadas e praticadas. Por que isso, meus irmãos? Porque muitas vezes a gente pega a palavra do Senhor e a gente quer debater com essa palavra. A gente quer extrair apenas aquilo que nos é favorecido e aquilo que não nos serve, aquilo que não nos traz simpatia, a gente quer desprezar. Mas a palavra de Deus não deve ser desprezada em nada. Ela precisa ser vivenciada e ela precisa ser praticada. Por que isso daí? Porque é como diz em Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte. O ser fiel é cumprir a palavra do Senhor, é estar ali pronto para receber tu, tudo que Deus tem para nos dar, né? As dificuldades dessa vida não são para sermos derrubados, e sim para a gente aprender, para a gente, quando passar por essas mesmas dificuldades no momento mais à frente, a gente ter já o conhecimento, a experiência, e não só para nós, e também para passar para os nossos filhos, para aqueles que nós convivemos, né? É fato que todas as vezes que nós falamos para os jovens: olha, não faça isso, porque você vai ter um problema lá na frente, isso é sinal que nós já passamos por essas dificuldades e a gente quer realmente poupá-los desse sofrimento que eles irão passar se eles realmente cumprirem a vontade do coração dele, né? Em Provérbios 3, versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Por quê? Porque se nós realmente confiarmos no Senhor, né, nós temos a certeza da vitória. Como diz Jesus Cristo, nós vamos passar por dificuldades? Sim, nós vamos passar por dificuldades. Mas de forma nenhuma nós vamos perder, porque em Cristo nós somos
mais do que vencedores. Mais do que vencedores, nós somos em Cristo Jesus, e não na nossa força, e não no nosso dinheiro, e não naquilo que nós temos e aquilo que Deus tem nos dado. Em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, diz a palavra do Senhor: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E eu creio que foi isso que José do Egito ele fez. Ele se esqueceu daquelas dificuldades que ele passou. Por quê? Porque ele tinha já uma promessa de Deus. Aquele sonho que foi dado por Deus para ele, em que ele governaria sobre os teus, ele confiou, ele acreditou. Mesmo passando por todas aquelas dificuldades, né? Ele alcançou aquilo que Deus prometeu. E o que foi que ele fez? Justamente isso. Ele esqueceu das coisas que para trás ficam. Ele não trouxe, ele não guardou mágoas, ele não guardou rancor, que muitas vezes a gente passa por essas dificuldades, né? E a gente acaba depois falando, olha, vai chegar a minha vez e você vai ver o que é que eu vou fazer contigo. A gente tende a guardar esse rancor e a gente não entende que tudo isso que nós até mesmo passamos, essas dificuldades, é realmente para nosso crescimento espiritual. E o que nós temos que ter em mente é o seguinte: é prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus, porque ele não veio à toa, ele não morreu na cruz por alguns, ele morreu na cruz por todos, mas porém todos quanto o receberam, diz João 1,12. Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem na sua palavra, ao que creem em Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos não somente ser ouvintes esquecediços, vamos realmente pôr em prática a palavra do Senhor Deus, vamos realmente vivenciar, vamos nos esforçar para que a palavra do Senhor faça realmente morada no nosso coração. O Espírito Santo, ele veio para ser o nosso ajudador, para ser o nosso consolador presente, né? E nós somos o templo do Espírito Santo. Nós realmente somos a morada de Deus, mas é possível que nós possamos extinguir o Espírito Santo, porque o livre-arbítrio que nos é dado, ele ainda é válido, né? Se quisermos realmente, essas escolhas é feita por nós. E se nós deixarmos de lado, né, a palavra de Deus, se nós esquecermos da palavra do Senhor, se nós dermos ouvido à vontade do mundo, Deus vai se afastar de nós e nós aí sim vamos ser como aquele homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. E isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que sejamos abençoados, é que nós sejamos realmente prósperos e que no final, ao final desta vida, né, Ele nos dará a coroa da vida. Essa é a promessa de Deus e isso é o que realmente nós buscamos a cada dia, a cada momento.